marcando a hora certa que a igreja vai partir para encontrar-se com Jesus lá nas alturas. Já preparado tu estás para subir. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Que surpresa para os homens será quando nas nuvens se manifestar o Salvador, pois não quiseram a Jesus Cristo aceitar. Enfrentarão as trevas tristes de pavor. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Disse Jesus, os céus e a terra passarão, minhas palavras sempre permanecerão. Tenhas cuidado, venhas logo se preparar. Este é o tempo de vivermos em oração. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Estamos apresentando a voz da libertação. Palmas para Jesus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo.
Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Glória a Deus. Hoje, domingo, louvado seja Deus, dia 2 de agosto de 2020, aproximadamente São Paulo, são 23 horas com 22 minutos. Vamos dar sequência da continuação do ensinamento pelo Espírito Santo, da pregação do Apocalipse, no capítulo 8, que vai se falar sobre os 7 anjos e o tocar das trombetas. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, prega a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, no Apocalipse, capítulo 8, verso 1 a seguir. Lembrando que o irmão Emerson Nunes não prega baseado por escolas teológicas, pré-tribulacionista, pós, mid, meso, milenista não. Nós pregamos pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador. Esse vos vai lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. Como diz Tiago 1,5, quem quer sabedoria, peça para Deus. Nós pregamos baseado no que Jesus ensinou, na pregação da simplicidade. Jesus, quando trouxe consigo o Evangelho da Nova Aliança, os povos, as pessoas ficavam admiradas de Jesus, que pregava diferente dos escribas e dos fariseus, com quem tem autoridade, que até os espíritos se submete, porque Jesus pregava na simplicidade que todos podiam compreender. Aleluia! Então, meus irmãos, nós seguimos o que Jesus nos ensina. E por que muitos, ao pregar o Apocalipse, há grandes debates? Porque muita soberba nos corações, um querendo ser melhor que o outro, cada um quer ter a sua própria interpretação. E é o que a Bíblia diz: aquele que aumentar uma vírgula ou um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre eles. E por isso está aí essas discussões, né? Mas quem tem um Espírito Santo da palavra de Deus, ouve-nos. Quem não tem, não nos ouve. Porque o Espírito Santo o mundo não conhece e nem pode receber. Louvado seja Deus. Então quem está no mundo da arrogância, da inveja, da porfia, né, meus irmãos, das emulações, das disputas, não consegue compreender as humildes palavras do Espírito Santo de Deus que fala em nossa boca. Aleluia! Porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelaste somente aos pequeninos. Tá vendo? Quando fala sábios e inteligentes, fala sábios e inteligentes soberbos, não os humildes, porque Jesus também diz que eis que enviareis escribas no meio de vós e sábios, e vós serão expulsos das sinagogas, né? Nós estamos vendo hoje o povo se deixando levar pelo blá 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 e não dando ouvido à voz da palavra de Deus, porque como a palavra de Deus nos ensina que chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Então essas palavras do Apocalipse pelo Espírito Santo é como está em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então quem tem o Espírito Santo de Deus pode compreender essas humildes palavras pelo Espírito Santo e não debate. Agora quem é soberbo e não conforma com as doutrinas da piedade, qual nós pregamos, é soberbo e nada sabe, e delira acerca de questões, em contendas de palavra, cheio de porfias, blasfêmias ruins e suspeitas. E a Bíblia diz: a parte dos tais. Então, meus irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, compreende
as humildes palavras do Espírito Santo de Deus, porque é como diz a Bíblia, louvado seja Deus, com o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, é que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre o gentio, que é Cristo, em vós, esperança da glória. Glória a Deus, glória a Jesus. A quem anunciamos, admoestando todo homem, ensinando e todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem o perfeito Jesus Cristo. Aleluia. É para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que a obra em mim poderosamente. Então, esses que deliram acerca de questões, muitas vezes blasfêmia acerca das pregações, porque prega porque pastor A, pastor B prega, entra em contradições e não consegue interpretar as palavras enigmáticas do Apocalipse, porque só vai entender o Apocalipse quem tem o Espírito Santo. Então, meus irmãos, é o que diz a Bíblia, por isso ele fala por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouvido de mau grado, com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e eu os cures. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, então o Apocalipse aqui é pregado pelo Espírito Santo, como Deus já me revelou, que Ele já me inspirou para pregar o Apocalipse até o capítulo 22, todos os domingos. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora estou pregando um pouquinho mais tarde, porque estava em compromisso na obra, pregando na igreja. Aleluia, a palavra de Deus. Então cheguei um pouquinho tarde, não deu tempo para fazer no horário das 22 horas. Então estou fazendo agora para a glória de Deus. Então abre o santo livro, as promessas de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 8, a sequência agora do capítulo 8. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Que diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo o altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Versículo 7. E o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e de toda a erva verde, e foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naufragos, dos navios, dos naus, que compreende navegações. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha,
e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela, Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. Muitos homens morreram das águas, porque tornaram amargas. Outras traduções, venenadas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. Glória a Deus. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai de oração, humildemente, Senhor, nos colocamos diante da Tua santa presença, meu Pai, para lhe pedir perdão dos nossos pecados, nossas transgressões, por obras e pensamentos, para que a nossa humilde oração suba ao céu e o Teu divino Espírito Santo desça sobre nós agora, e que no abrir e fechar dos meus lábios, a pregação do Evangelho venha alcançar as nações, tribos, aletas e língua, tirar a cegueira espiritual dos olhos de muito e convencer os corações que estão endurecidos pelo pecado, meu Pai, que através do conhecimento da verdade, eles venham ser libertos pelo poder de Deus. Que o Teu reino avance, meu Pai, que nós diminua e o Senhor cresça, que Seu nome seja glorificado através dessa pregação, ó Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eis aí a palavra do Senhor. O Apocalipse, o livro da revelação de Deus, diante das pregações de João, sofreu a perseguição romana pelos viés do martírio. João, nunca membro, líder, pastor da igreja do primeiro século vivo, é capturado em Éfeso, levado para Roma e preso em Patmos. Em Patmos, ele está sofrendo angústia do luto, da perca dos seus entes queridos, dos seus companheiros, irmãos de pregação, sofrendo, mas não desistindo. E Jesus dá ali a revelação para ele, aparece para ele com o corpo glorificado, cumprindo o que Jesus disse. Ele é bem presente com socorro na hora da angústia. E disse para João: João, não temas, eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou e tem a chave do inferno e da morte. Porque, como diz na Bíblia, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. Então, o livro do Apocalipse, que Jesus diz: bem-aventurados os que ouvem, os que lê, os que guarda as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse vai contar a revelação de Deus, que Jesus diz a João: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Então, o livro do Apocalipse é a revelação de Deus, o descortinar do véu, o abrir das cortinas, louvado seja Deus, para revelar o oculto escondido. E essa revelação foi dada ao servo de Deus, que Deus ocultou essas coisas aos sábios, inteligentes, ímpios, e revelasse somente aos pequeninos. Então o livro do Apocalipse vai contar as coisas que aconteceram, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. Vai contar a história verídica do Evangelho de Deus, desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus, que compreende a sua primeira vinda, nascimento, morte e ressurreição e ascensão aos céus, e onde ele recebe todo o poder no céu e na terra, e recebe o livro dos 7 selos, o livro profético dos acontecimentos, e só Jesus tem direito de abrir. Então, diante da revelação das 7 igrejas, onde 4 igrejas recebem elogio e são exortadas,
e 2 recebem somente elogio, e uma recebe somente exortação. Glória a Deus. Então vai ser narrado as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, o quarteto general do mal, o império mundial da besta, que veio das profundezas do abismo do inferno para reinar sobre a terra, sob o domínio do dragão, para fazer tribulação a todos aqueles que rejeitaram o evangelho de Deus e os que não obedeceram a palavra da verdade. E vai ser revelado as 7 taças também da ira de Deus, a queda da Babilônia, o juízo final, a queda também do dragão, da besta, do falso profeta, o juízo final, novo céu e nova terra. Então é a revelação de Deus. E no capítulo 8, louvado seja Deus, o 7º selo aberto, que diante dos acontecimentos da abertura dos selos, aleluia, que compreende os primeiros selos, aleluia, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que compreende engano, fome, morte, peste e guerra. E compreende também os selos dos desastres naturais, no período do princípio das dores. E também o último sinal que tem que acontecer da pregação do evangelho ser pregado em todo o mundo. Então, antes do arrebatamento da igreja, os juízos de Deus é derramado sobre a terra parcialmente, não global. Porque os 4 anjos estão retendo os 4 ventos, o vento da ira de Deus sobre a terra global, até que estejam assinalados todos com o selo de Deus. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado por todo mundo, em todas as gentes, para ir virar o fim. Então, quando houver paz, segurança, virá a repentina destruição. Então, os 4 anjos estão retendo. E agora, quando acaba essa missão dos 4 anjos, eles se unem com mais 3 anjos e recebem a ordem do som da trombeta do arcanjo de Deus para o arrebatamento da igreja. E agora, depois do arrebatamento da igreja, que faz silêncio no céu, na abertura do 7º selo, os 7 anjos preparam 7 trombetas para tocá-las. As 7 trombetas, comumente, era usado nos tempos antigos, de chifre de carneiro, de metais, e era usada para anúncios de avisos do império para o povo, aviso de batalha, aviso para cessar uma guerra, tudo isso. Então essas trombetas agora a partir do momento que a igreja é arrebatada aos céus, que compreende primeiramente a ressurreição dos mortos em Cristo primeiro, depois os vivos serão arrebatados e encontrarão com o Senhor, com Jesus nas nuvens, que vai se cumprir também a profecia dos anjos de Deus, que falou à igreja primitiva. Quando os apóstolos, quando olharam para cima, assustado, abismado, ele disse: louvado seja Deus, porque eles estão assustados. Esse mesmo Cristo que visse subir dos céus, voltará outra vez, virá outra vez. E quem estava ali naquele momento? Era a igreja do Deus vivo, o povo de Deus que estava ali naquele momento, recebendo ali a profecia. Então, novamente, isso vai acontecer da mesma maneira que diz a Bíblia lá em Hebreus 9, 27, 28, me falha a memória. Glória a Jesus, aleluia. Que Jesus sendo manifesto uma vez sem pecado, aparecerá a segunda vez para aqueles que esperam para a salvação. E quem espera para a salvação? O povo de Deus. Então, diante desses acontecimentos, que a igreja é arrebatada aos céus, as orações dos santos de todas as épocas que sofreram perseguição, luta, escárnio, martírio, desprezo, calúnias. Agora essas orações desse santo sobem ao incensário de Deus. A igreja de Cristo entra nas bodas do Cordeiro, como está em Mateus 25. A porta da graça se fecha. E agora os anjos vão preparar as trombetas para derramar juízo sobre a terra, anunciando juízos com mais intensidades
que virão mais à frente através das taças da ira de Deus. Glória a Jesus, glórias a Deus. Então, diante disso, meus irmãos e minhas irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, esses acontecimentos, a Igreja de Cristo está no céu agora, nas bodas do Cordeiro, cantando cânticos e salmos de adoração no céu. Aleluia, glória a Deus. E agora na terra vai vir os juízos de Deus. Diante dos acontecimentos haverá desastres naturais. Então aqui vai ser narrado agora, louvado seja Deus, do primeiro anjo que tocou a sua trombeta. E houve saraiva com fogo, misturado com sangue, foram lançados à terra. E foi queimada a sua terça parte, e queimou a terça parte das árvores, e todas as ervas foram queimadas. Então o juízo de Deus, através do tocar das 4 primeiras trombetas, o juízo de Deus que cai sobre a terra, sobre os rios, sobre os mares, sobre os astros celestes e sobre os homens. Porque todo vai se cumprir o que Deus falou em 2 Tessalonicenses 1, verso 5. Prova claro o justo juízo de Deus, de pagar tribulação àquele que nos atribulava. Se diante dos cavaleiros do Apocalipse, no princípio das dores, que compreende lá em Mateus 24, a guerra, a fome, a peste e o engano, foi dolorosa, que foi o princípio da dor, mas não é o fim. Agora, diante do arrebatamento da igreja, e o juízo de Deus será mais severo para os homens que rejeitaram o evangelho, que rejeitaram a graça divina. Glória a Jesus. Então haverá desastres naturais, o mundo num verdadeiro caos, a queimada das árvores, onde que vai acontecer, que não vai haver mais alimentos, frutos, não vai haver mais, vai haver um grande desespero, um grande caos, com o toque da primeira trombeta. Fogo compreende o juízo de Deus, misturado com sangue, o sangue da ira. Todos aqueles que rejeitaram o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, é o que Jesus diz: aquele que crer em mim e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Agora vão receber a ira de Deus por não dar valor ao derramamento do sangue do seu filho. Agora vão receber a ira do Cordeiro. Quem vai poder resistir à sua ira? Louvado seja Deus. Então ali queimada, fogo, aleluia, desespero, através dos abalos sísmicos, terremotos, escuridões, e o povo desesperado, correndo para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. Glória a Deus, glória a Jesus. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar, coisa como uma grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Monte compreende rocha. Quem é a rocha? É o Senhor Jesus. A rocha de Deus, da ira do Senhor Jesus, que na sua primeira vinda ele veio como um cordeiro para salvar o mundo, não julgar. Mas a sua segunda vinda é o leão rangindo, o leão da tribo de Judá, para lançar o seu juízo sobre todos aqueles que o rejeitaram. A rocha que cai nos mares compreende também a ira de Deus sobre os mares. Glória a Deus, aleluia. Coisa como grande monte ardendo em fogo. Fogo compreende o juízo do fogo de Deus, o juízo da ira divina. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Compreende sangue que todo ser vivente do mar morrerão. E através desse abalo, grandes ondas, tsunamis vão devastar a terra. Será um grande desespero, onde os homens não vão entender. Um grande caos na terra. Glória a Jesus. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Perdeu-se a terça parte dos naufragos, navios,
haverá grande caos também no comércio marítimo. E através disso vai vir a fome. Glória a Deus, com grande intensidade. E o terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha. E caiu sobre até a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Muitos homens morrerão das águas, porque tornaram venenadas. A partir do toque da missão, louvado seja Deus, do terceiro anjo que recebe isso é mais um aviso de mais juízo, o aviso que acabou-se todas as oportunidades. Louvado seja Deus, através dos acontecimentos. Jesus usa uma palavra alegórica, figura de expressão de trombeta, mas não é uma trombeta literal. As trombetas vai tocar sim, lá quando Jesus vier com todos os seus santos, que está escrito em Judas 1,14, e Apocalipse 19, quando Jesus vier com todos os seus santos, o tocar das trombetas. Mas aqui é trombetas alegóricas, são acontecimentos por meio dos astros do céu, por meio juízo na terra, nos rios e nos mares, e sobre os homens. Glória a Deus. E a terça parte, glória a Jesus. E o terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. E é uma estrela, o nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absintos. E muitos homens morreram das águas, porque tornaram amargas, venenadas. Diante do calor, diante do caos na terra, os homens com sede tomarão as águas e morrerão. É um grande caos, que assim que a igreja for arrebatada, irmãos, começará o caos na terra, um desespero terrível. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, é semelhante à noite. Que compreende, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da quarta trombeta, os astros do céu serão abalados. Deus vai ferir o sol não vai dar mais a sua luz. E a lua, a terra se tornará gélida. Muitos vão sofrer com o frio, com a escuridão, com a fome e com as pragas. E grande caos, grandes abalos sísmicos acontecerá na terra. Grandes lamentações, choro, desespero, o inferno na terra, porque rejeitaram a pregação do Evangelho. Jesus diz no sermão profético acerca da parábola, no princípio das dores, para os salvos, antes do arrebatamento. Ele diz: quando ver os sinais acontecerem, de abalos, terremotos, erupções de vulcões, furacões, apostasia, falsos profetas, fome, guerra, pestilência, não vos assusteis, porque a vossa redenção está próxima. Mas agora aqui diante disso, já não tem mais redenção, porque os salvos já foram arrebatados. Agora é desespero. E os que morrerem aqui já vão direto para o Hades, aguardar a ressurreição dos mortos condenados, para sofrer a ira do Cordeiro no seu trono, no lago de fogo e enxofre. Desespero, escuridão tão intensa, porque compreende a escuridão através das guerras, as poluição nos ares, demônios, escuridão, as pessoas sem a luz divina de Deus, desesperadas, sem saber o que fazer, porque é o que diz a palavra: sem mim nada podereis fazer, diz a Bíblia.
Glória a Deus. E diante dessas trombetas, o anjo voa no céu e diz: olhai e ouve o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Virá mais ais. Olha aqui que não tem mais arrependimento. É só ai. Porque o Espírito Santo, a obra de convencer o homem dos seus pecados, essa obra é retirada. Porque o Espírito Santo, ele é onipresente, ele não sai. Mas o que é retirado da terra? A graça de Jesus. A obra do Espírito Santo de convencer os pecadores dos seus pecados e abandonarem. Isso é retirado. E vai se cumprir o que Paulo vaticinou, profetizou em 2 Tessalonicenses 2, verso 11. E Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por que eles vão crer na mentira? Porque diante desses caos que vai acontecer na terra, o império da besta vai subir. O falso profeta que abriu caminho para o anticristo, junto com a Babilônia, que é a política, o mundo corrupto e a falsa igreja, e aceita heresias. Já está com o cenário pronto para receber o seu algoz. Pelo poder do dragão, a besta. Que diante desses caos, a besta vai dar uma falsa paz, por permissão de Deus, para cumprimento das profecias. E aonde o povo vão adorar a besta. Mas nesse mesmo cenário, Deus vai enviar as 2 testemunhas. Que essas 2 testemunhas, louvassem a Deus, 2 seres celestiais enviados por Deus para profetizar juízos e mais caos e contra a besta. E essas 2 testemunhas serão mortas pela besta. Serão mortas pela besta, mas no seu tempo. Então essas 2 testemunhas já estão reservadas, preparadas para a hora deles iniciar o seu ministério de profetizar juízos, não arrependimento. Eles vão profetizar os juízos de Deus sobre o povo ímpio, que eles vão atormentar a terra. E diante das suas profecias, aqueles que quiserem fazer o mal a eles serão destruídos. Então essas 2 testemunhas enviadas por Deus não sofrerão danos das trombetas. Pode ver que na hora que as trombetas é tocada diante agora da ira de Deus, porque as primeiras 4 trombetas atingem os astros dos céus, os rios, os mares, o rio e os mares, e a fonte das águas, e as plantações, e os homens, na 5ª trombeta. Mas não toque naqueles que têm a marca de Deus. Com a marca do Espírito Santo, para profetizar o juízo, que são as 2 testemunhas do Apocalipse. Estarão protegidas por Deus. Elas só vão morrer no tempo de Deus. Lembrando que as duas testemunhas não morrem no capítulo 11, verso 7. Ali é uma profecia que está dizendo que o fim das 2 testemunhas será pela besta quando subir do abismo. E quando a besta vai subir do abismo para fazer o seu cenário, os seus acontecimentos, no Apocalipse 13. E lá no Apocalipse 13, verso 12, para a memória, fala assim: aqui está a paciência dos santos, porque diante da guerra que a besta faz a esses santos, que os vencerá, que foi profetizado lá em 11, verso 7, eles têm que aceitar ser martirizados por ela, porque é um cumprimento profético para que o nome de Deus seja glorificado, porque eles vão morrer e ficar em praças, diante das praças, e seus corpos não serão enterrados, e as pessoas vão trocar presente umas com as outras, porque eles vão atormentar a terra. Depois de 3 dias eles ressuscitarão. Glória a Deus, para a glória de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, será um caos na terra. Então, Jesus também diz, meus irmãos,
que muitos virão em meu nome, agora no princípio das dores, dizendo sou eu e que o tempo está próximo. Ou seja, está vindo muitas pessoas pregando o evangelho por meio de achismo e por meio de teologias e de relativismo de mente, de teoria de homens, que são cheios de porfia, e não pelo Espírito Santo, pregando a volta de Jesus de maneira equivocadas. As duas testemunhas são dois profetas que representam o evangelho do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Um profeta que vai profetizar para o povo de Israel acerca das profecias dos profetas, que ia profetizar acerca do Messias. Eles rejeitaram o Messias, o Senhor Jesus. E a outra testemunha profetizando para os gentios que ficaram, que rejeitaram a pregação do evangelho por meio da igreja de Cristo, do Israel espiritual de Deus, que está em Gálatas 3 e Efésios 2, verso 12. Glória a Deus, glória a Jesus. Vão profetizar os juízos mais severos que virão, porque é o que diz a Bíblia em Mateus 8:11. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos da promessa do reino ficarão de fora. Todos a oportunidade agora, por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz. Tanto é o que diz lá em Gálatas 3:27, não há grego, nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, todos são um perante a cruz de Cristo. Glória a Deus. Os que querem a salvação é agora ou nunca mais. Então você vê muitas teorias, muitas pregações por meio de achismo, interpretações equivocadas, mas nós pregamos pela revelação do Espírito Santo, como diz Paulo. Paulo pregava por revelação do Espírito Santo, os doutores, os mestres, combatia Paulo na soberba, mas Paulo, ele diz que eu prego aqui por revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo é chegado. Só que hoje as trombetas não estão tocando. Os primeiros selos estão sendo abertos através, Jesus permitindo, através das pestilências, fome, guerra, peste, caos na terra. É o balançar da figueira, anunciando que uma nova era está por vir, a volta de Jesus, o arrebatamento. O arrebatamento é um ato único que ocorre, eventos nele que compreende o arrebatamento, a grande tribulação do juízo de Deus das trombetas, o caos na terra, o advento do anticristo, juízo final, novo milênio, novo céu e nova terra. Milênio, novo céu e nova terra, e juízo final, novo céu e nova terra. Compreende a volta de Jesus. A mesma coisa quando Jesus veio nessa terra, que ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou e se ascendeu ao céu. Foi um ato único que levou tempos. A mesma coisa são a vinda de Jesus. Não tem vindas de Jesus, primeira, terceira vinda, não. É um ato único, que nesse ato único ocorrem esses fenômenos, que esses tempos. O arrebatamento, o advento do anticristo, grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Tudo isso compreende a volta de Cristo, a volta de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas o que acontece, irmãos? Chegará um tempo que não suportarão essa doutrina. Essas verdades da Bíblia não querem ouvir, porque nós estamos nos tempos difíceis que Jesus falou, que o povo estaria movido como foi nos dias de Noé, movido por uma indiferença. Pode ver que o povo está movido pela iniquidade, porque por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Que está em Deuteronômio 13. Ir após outros deuses. A iniquidade, o amor ao homem, o amor carnal, crentes materialistas, que só querem saber do ouro da terra, não se preocupa com o céu, não querem ouvir essas palavras, porque é outro cumprimento profético, porque os falsos profetas, eles enganariam muitos, e os verdadeiros seriam poucos, porque poucos entram na porta estreita,
Poucos dão ouvido a essas palavras, porque poucos têm o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo murmura acerca dessas palavras, baseando as suas interpretações por teorias humanas e soberbas. Eles não aceitam a pregação do evangelho verdadeiro e simples, porque são materialistas. E muitos que não têm o Espírito Santo, porque tem medo, porque sabe a situação que está no pecado, o diabo coloca medo neles, para eles não ouvir essa palavra, porque sabe, se ouvir essa palavra vai se arrepender e se consertar. Então o que ele faz? Eles desviam os ouvidos dessa verdade e voltam às fábulas dos cultos filmados, dos cultos da prosperidade, dos blá 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 dos homens ruins e carnais, porque eles enganariam muitos, e os verdadeiros seriam perseguidos, rejeitados. Os homens sábios, que Jesus falou que enviaria escribas no meio de vós, e sábios, serão escarnecidos, rejeitados. Eis que vos envio cordeiros no meio de lobos. Outro texto diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Não, porque os tempos do fim seria tempo de apostasia. A volta de Jesus não será submetida por um avivamento, sim por engano. Vai vir sim um avivamento final, quando o evangelho for pregado no mundo todo, mas sobre os crentes verdadeiros, pelo fogo da aflição, pela luta, pela dor. Onde o espírito do anticristo está atuando em muitas áreas, do ecumenismo, do comunismo, do marxismo cultural, da ideologia de gênero, do ateísmo, das seitas e heresias, dos falsos profetas e dos crentes mundanos e apóstatas. Já está aí o espírito do anticristo, das falsas curas, dos falsos milagres, das falsas visões e falsas revelações, porque tem as revelações de Deus, tem as visões de Deus, com respaldo bíblico, com os 2000 anos de história da igreja, mas está tendo muitas falsas visões, falsas revelações de iniquidade, de inapóstolos deuses, onde o ocultismo, a necromancia está se infiltrando no seio da igreja, misturada com algumas verdades. É o que Jesus disse, que se capazes, eles enganaria até os escolhidos de Deus. E para o diabo enganar um escolhido, ele tem que pregar algumas verdades. É o que Paulo ensinou à igreja de Corinto, 11, verso 13. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo compreende mensageiro, luz compreende fogo, verdade. Porque nos últimos dias aparecerão falsos profetas de meias doutrinas, de meias verdades, homens que têm inteligência intelectual de prodígios, sinais de mentira. Além de ter as curas da mentira, que compreende que são curas que acontecem real, mas aquelas curas não vêm de Deus, vêm do espírito do engano. E tem aqueles que pregam parecendo ser de Deus, mas é a operação do erro que está sobre os tais. O coração desses homens estão cheio de soberba, de arrogância, de intrigas. Por que o apóstolo João, meus irmãos, minhas irmãs, ele diz que os falsos profetas são como o anticristo? Porque ele diz assim: amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não são. É já a última hora, como ouviste, que vem o anticristo, a besta do Apocalipse, mas muitos se têm feito como ela, como anticristos, com as suas atitudes carnais. O anticristo, quando ele aparecer, vai ser um homem de intriga política, um homem persuasivo, carismático, intelectual, e de grande poder de milagres, segundo a eficácia de Satanás. Só que hoje os anticristos, os falsos profetas, são homens intrigueiros, que fingem com falso moralismo, transmitindo cara de anjo, mas coração de demônios. Um falso moralismo através de ajudas sociais, de algumas verdades, mas ali esconde adultérios, prostituição, tanto literal como espiritual, a lavagem de dinheiro, assassinato, inveja, arrogância. Não ama, não perdoa, sepulcros caiados, que é flor por dentro e carne podre, flor por fora e carne podre por dentro, que nem urubu come.
A hipocrisia, a maldade, a inveja estão no coração desses homens. É espírito do anticristo que está sobre os tais, que não aceita a verdade da palavra. Que agora os argumentos desses homens ignorantes, tudo, mas não está escrito na Bíblia tal coisa. Sim, muitas vezes não está escrito literal na Bíblia, mas as práticas é pecado. Por exemplo, cigarro está escrito literal na Bíblia? Marca de alguma cerveja está escrito literal na Bíblia? Não, mas é pecado, porque é vício. Então a mesma coisa. Esses homens delírios acerca de questões de contenda de palavra, quando os humildes de Deus aqui combatem a lascívia da depilação, quando combate o adultério das pinturas de Jezabel, a idolatria dos deuses estranhos através dos brincos nas orelhas, o espírito do anticristo que está sobre os tais fala que é uso de costumes, contrariando a palavra, sendo que Deus já falou para Jacó lá em Gênesis 35, que isso são deuses estranhos. Mas estamos na graça. Como é que é a graça de Deus? E Jesus agora vai aliançar com o ecumenismo, com Deus estranho? O que diz lá em Apocalipse 21:8? Que os idólatras não darão o reino do céu. E isso é prostituição espiritual. E a Bíblia diz que a prostituição é pecado. E se você teima através disso, tendo essas práticas, é pecado de rebeldia. E a Bíblia diz o quê? Que o pecado de rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E os feiticeiros vão para onde? Para o inferno. As pinturas de cabelo. Mateus 5, 36, 37. Não girarás para a sua própria cabeça, porque não tornar o fio do seu cabelo branco ou preto. O que passar disso é procedência maligna. E é pecado também de mentira. Porque para o homem pode ser aquela cor que você pintou, mas o natural de Deus continua aos olhos de Deus. Então você já entra como o pecado da mentira. Está demonstrando uma coisa que não é. E por que muitos crentes estão assim? Porque já não tem mais o Espírito Santo. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem o Pai e nem o Filho. Então, se ele não tem o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no seu coração, quem opera em seu coração é Satanás. Porque o diabo é pai da mentira. E todos que vivem na mentira também não gostam dos profetas de Deus que pregam a verdade. Então tá aí. Então esses tais vão ficar aqui para receber o juízo das 7 trombetas. Os juízos na grande tribulação da besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. O juízo das 7 taças da ira de Deus. O juízo do trono de Deus. Serão julgados e lançados no lago de fogo, com corpo e alma. Então você quer continuar numa vida mundana? Então continua nessa vida pecaminosa. Continua encontrando com esse homem. Continua traindo seu esposo, traindo a sua esposa. Continua ficar com trambicagem. Continua mentindo no telefone para sua esposa, para o patrão. Continua com esse olerite falso para financiar carro e casa. Continua roubando internet que não é sua, do seu vizinho. Continua com a mentira. Isso é roubo. Continua. O que te aguarda é isso aqui, ó. São as 7 trombetas do Apocalipse. As taças da ira e o lago de fogo e enxofre. Continua com a sensualidade, porque a Bíblia diz em Apocalipse 16, verso 15: bem-aventurados que guardam suas vestiduras, e não andes nu, e não veja a sua vergonha, porque eis que venho como ladrão. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar uma casa, ele é repentino. Então a mesma coisa é a volta de Jesus. Só que o arrebatamento vai acontecer mundial, mas para muitos Jesus está vindo antes, na morte. Um infarto, um acidente de carro. E como está a sua vida diante de Deus? Glória a Jesus. Então arrependa. Pare de ficar ouvindo blá blá blá, mentira, e aceita a verdade do Evangelho, que dói na carne, mas alimenta a alma. É melhor ouvir a verdade que dói do que alimentar a mentira que destrói. Então essa é a verdade, irmão. Jesus está voltando.
Para de se basear por esses falsos teólogos ímpios e mundanos. Irmão, mas tem muitos aí que estão pregando doutrina contra a pintura, contra a rede social, contra a filmagem. Mas vai provar os espíritos da revelação deles. É necromancia, é revelação por intermédio de anjos e até mesmo demônios. Cuidado! Por que muitos não têm o Espírito Santo para poder discernir o que é do santo do profano? Porque muitos estão só de aparência. Um falso moralismo, mas o coração está cheio de ódio, cheio de soberba, não ama, não perdoa, é avarento. E do coração e do homem que nascem essas coisas. Mas aquele que é regenerado por Deus, ele é santificação no corpo, na alma e no espírito. Continua adorando a filmagem da besta da televisão disfarçada do YouTube, continua. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que adorarão a imagem da besta e receber o seu sinal, a sua marca, vão sofrer diante dos santos anjos e do Cordeiro no dia do juízo final. Então essa, meus irmãos, é a verdade da palavra. A primeira parte que pregamos do Apocalipse. E o Espírito Santo até adiantou um pouco acerca dos acontecimentos mais à frente. Cuidado, irmão, que tem crente falso dizendo que é de doutrina, mesmo pregando a doutrina santa do corpo, mas está com o espírito da confusão, distorcendo as pregações apocalípticas, aplicando o texto fora do contexto bíblico, baseando por meio das suas teorias e evangelho de achismo. Cuidado! A Bíblia diz que aquele que aumentar uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele. Cuidado com eles, muito cuidado. Busca o discernimento do Espírito Santo, irmãos, que muitos estão sendo enganados por Satanás. Vigia. A Bíblia diz: orai, mas também vigiai. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, está aí a primeira parte da pregação sobre as 7 trombetas. E no próximo domingo estarei trazendo a segunda parte dessa pregação das 7 trombetas. Do capítulo, agora na próxima será o capítulo 9. Então, meus irmãos, vigiam. Leiam a Bíblia pelo Espírito Santo em oração, em jejum e santidade com o Senhor. Tudo que é pregado aqui é baseado nas Escrituras. Cuidado. Cuidado com o espírito do falso profeta que é capaz de enganar até os escolhidos. Cuidado, irmãos. Cuidado com as vaidades. Santifica as suas vestes, mas também santifica a língua. Os pecados dos corações, a maldade. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é um homicida. E quem é homicida não tem a vida eterna nele. Não tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Deus está provando nossa fé, meus irmãos, nesse princípio das dores. O justo vai viver pela fé, e aquele que recuar a minha alma não terá prazer nele. Então, irmão, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado. Quantos que já estão rejeitando essas pregações? Mas eu estou livre do sangue de vocês. Estou aqui para agradar a Deus ou os homens? Se fosse para agradar os homens, não seria servo de Jesus Cristo. O evangelho está sendo pregado. Cuidado com essa rede social diabólica, que esse WhatsApp, esse Facebook de Satanás, esse tweet, fica indo atrás desses pastores de meia doutrina, esses pastores soberbo e rebelde, que delira acerca de questões, que fala que não tem nada a ver. Cuidado com eles. É o espírito do anticristo que fala na boca dos tais. Já estão vencidos pela besta e não sabem. Cuidado, irmãos. Só quem tem o Espírito Santo destina essas palavras do Senhor. Cuidado. Esses irmãos que falam que a barba não é pecado, aí começa a usar versículo lá do Antigo Testamento. É como Pedro diz. Algumas epístolas do nosso amado irmão Paulo são pontos difíceis de entender. Quanto aos indoutos, aos inconstantes, torce as outras escrituras para a sua própria perdição. A Bíblia diz: é desonra para o homem ter cabelo crescido,
Mas a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Mas o homem com cabelo crescido é desonra a sua própria cabeça. Quando fala a cabeça, irmão, está falando do cabelo, a parte da barba faz parte da cabeça. Então é pecado. Ah, irmão, mas lá no Antigo Testamento fala que a barba pode. Tu pode tosquiar. O antigo, nós estamos na graça. Tá certo, Jesus não mudou. A Bíblia diz que eu não vim abrogar a lei, mas cumprir. E ele cumpriu. Qual lei? Você tem que saber qual lei. A lei cerimonial do expiatório e do emissário. Jesus foi o expiatório e o emissário que rogou por nós, invertendo o seu sangue na cruz, cobrir nossos pecados. Mas a lei de obedecer à doutrina, não. Paulo diz que é desonra. Como diz que a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Então as mulheres que cortam os seus cabelos, faz as pontas, é pecado. Vai fazer só a pontinha. E outro texto diz, um pouco de fermento leveda a massa toda. A mesma coisa é o salto alto. Ah, irmão, eu vou usar o salto alto grande, é pecado. Ah, então vou usar só um pouquinho a medida de quarto, é pecado também. Um pouco de fermento leveda a massa toda. É zero, meu irmão. É porta estreita. Aí os ímpios, rebeldes, crente mundano e soberbo é legalismo, é fardo pesado. Fardo pesado é o jugo da escravidão do pecado, do diabo nas suas costas que leva para o inferno. Isso é graça, ter obediência a Deus. O Espírito Santo está te convencendo. Nós, por nossos próprios esforços, nós não conseguimos. Mas crente que obedece a doutrina, ele tem o Espírito Santo, ele nos dá graça para resistir e obedecer às leis divinas. Então continua dando ouvido para esses homens. Você sabe, mas Jesus era barbudo, Jesus tinha cabelo grande. Quem tem o Espírito Santo ensine acerca de Jesus. Você sabe o que é aquilo? Porque Jesus ele representa a sua igreja. E a igreja é composta de homem e mulher. O cabelo grande de Jesus representa o véu das irmãs. Sabia disso? A barba grande de Jesus, sabe o que significa? Agora muitos vão criticar. Vocês, irmãzinhas, que gostam de ficar depilando as pernas, com depilação. Você acha que Deus fez as coisas incompletas? Se ele fez é porque ele achou lindo e perfeito. Então, pelo Espírito Santo, a barba ali significa os pelos que Deus te deu e você está depilando. Então continua dando ouvido a esses homens. Me chame de legalista. Me chame que é a doutrina do homem, porque vocês não têm o Espírito Santo de discernir as coisas ocultas de Deus. E muitos, para acreditar, ficam atrás de falsas visões, revelações de torturas psicológicas. Eu fui no inferno arrebatado e falei com uma pessoa que morreu lá, porque falou comigo que estava no inferno porque depilava. Mentira! Isso é idolatria e misticismo. Porque os mortos não falam. Isso não é de Deus. Creio sim que Deus pode dar um arrebatamento em espírito, mas com visão, interpretação com a Bíblia. Mas não desse jeito. Mas nós pregamos sim contra a depilação satânica da lascívia, mas com base bíblica e pela revelação do Espírito Santo. Como estou dizendo, a barba de Jesus representa isso, das irmãs. E o cabelo grande de Jesus representa isso, o véu das irmãs. Porque Jesus, ele é o corpo, nós somos o corpo de Cristo. Ele representa a igreja. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja é composta de irmãos e irmãs. Está vendo? Então, meus irmãos, é só quem tem o Espírito Santo que vai discernir essas pregações. Glória a Deus. Irmão, quer dizer que então você não crê que Deus pode dar uma visão em espírito para uma pessoa acerca do mundo espiritual? Creio sim, mas com respaldo com a palavra, com a interpretação correta, através de uma visão. Deus pode dar uma visão acerca dessas pessoas na situação que está, ou no inferno ou no céu. Mas Deus não permite ter contato com elas, que isso aí já é espírito enganador, isso é espiritismo, kardecismo. Porque os demônios lá nessas seitas, eles se transfiguram na pessoa que morreu e vem conversar com você, se achando que ela não é demônio. A mesma coisa, esse mesmo espírito está enganando esses crentes. Então cuidado, muito cuidado, irmãos. Espíritos enganadores estão povoando a terra.
E só faz ter discernimento quem tem o Espírito Santo. E eu creio que Deus mostrou lá no céu as coisas ocultas qual o olho não viu, e nem o ouvido ouviu as coisas que Deus tem preparado. Paulo foi ao terceiro céu e não foi lícito falar as coisas que viu. Eu creio que Deus pode mostrar, mas Deus não permite falar. E tem muitos falando no YouTube aqui para se aparecer, ganhar visualizações com a mentira, e vão prestar conta com isso. E por meio também de comércio, visões mal interpretadas, está dando confusão na mente do povo. Então a doutrina nós pregamos baseado com a palavra, com a pregação e por revelação do Espírito Santo. Nada de sincretismo e misticismo na igreja, nem de barganha, nem de comércio. Vamos seguir a palavra, vamos seguir a Bíblia. Começou a apertar a doutrina, o povo já começa a sair. Irmãos, é a verdade da porta estreita. Aqui é pregando e vivendo. Ai de mim se pregar e não viver. Quantos estão pregando e não estão vivendo? Mas se você não é envergonhado hoje, mas você será envergonhado no dia do juízo final. Deus te aguarda no dia do juízo final. Não se humilha para Deus, não. Não pare com tais práticas, não, para ver o que vai acontecer. Então cuidado, irmãos. Se aparte de irmãos desordenados, esses canais que só promovem contenda, que fica alfinetando um ao outro, com recadinho para um e para outros. Se aparte desses irmãos, desses supostos irmãos contendeiros, exaltados, soberbos. A Bíblia diz: eis que sou contra ti, ó soberbo, que virá o dia que vou te castigar. Vocês ficam compartilhando com esses homens? Vocês ficam compartilhando com essas falsas profetisas, de falsas visões, de falsas revelações, que está usando a doutrina do corpo para cativar os verdadeiros, porque sabe que os crentes de doutrina são pessoas fiéis nos dízimos e nas ofertas. É por isso que eles estão usando essa tática, porque eles sabem que usar o mundanismo não está funcionando. Então, os irmãos que são de doutrina, eles estão pregando algumas doutrinas até verdadeiras, mas misturada com a necromancia e com misticismo. Para quê? Hein, meu irmão? Por causa do seu dízimo e a sua oferta, porque sabe que os crentes de doutrina são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Cuidado com esses lobos disfarçados de ovelha. Por quê? Cautelai dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelha, interiormente são lobos devoradores. Ele usa um disfarce. Qual o disfarce que ele usa? Ele usa a Bíblia, a pregação do Evangelho, se capaz enganando até os escolhidos. Então cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, você está sendo enganado por esses tais. Peça o discernimento de Deus e contribua com obras de Deus, que prega a verdade da doutrina de Jesus como ela é, não meias verdade, que é doutrinada em tudo, no corpo, na santificação, não pinta, a mulher não corta cabelo, não depila, não usa salto alto, não usa saia curta, não usa calça comprida, manga cavada, mas tem um coração limpo e tem a santificação do Espírito para discernir o que é de Deus e o que não é, e uma alma pura, que quando ouvir uma exortação não fica resmungando, não fica delirando acerca de questões. Ela ouve a palavra e se humilha diante de Deus, e se ela tem alguma dificuldade em entender aquela palavra, em vez de questionar, ele vai para o joelho falar com Deus. Isso é crente que tem o Espírito Santo. Quando é crente soberbo que fica questionando, porque não tem o Espírito Santo. Pode ver que você prega uma doutrina hoje e debate, porque é o espírito do anticristo que está sobre os tais. Porque crente que tem o Espírito Santo, quando ele ouve a palavra de regeneração, de doutrina, de cajado, ele chora na presença de Deus, se humilhando, reconhecendo as suas misérias. Então, meus irmãos, se humilhe, mude de rota, mude de vida, porque senão o que aguarda vocês que não se arrependerem é isso aqui, ó, as trombetas do Apocalipse. Amém? Então que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos despede na paz do Senhor Jesus Cristo é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. E não esqueça que daqui a pouquinho, às 6 horas da manhã, vai dar mais um dia do grande jejum mundial da última hora,
pela Igreja Pentecostal Deus de Amor, e não só pela Igreja Deus de Amor, mas por todos os cristãos fiel a Deus, que são obedientes à doutrina do céu, para que Deus venha nos dar graça para resistir a essas lutas que estamos passando finais contra os falsos profetas. Porque os falsos profetas é um cumprimento profético, a apostasia também. O justo vai viver pela fé. E como nós vamos viver? Debaixo de oração e de jejum, de obediência, santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor, e leitura da Bíblia. Então que Deus abençoe. É oração às 6 da manhã, às meio-dia e às 6 da tarde. São 12 horas de jejum. E eu quero lembrar os irmãos que vai começar na próxima sexta-feira, também 21 sexta-feira, de oração pela madrugada às 3 da manhã, recebendo o Espírito Santo e contra os demônios das redes sociais. Nós vamos orar para que Deus venha repreender esses demônios que têm prendido muitos crentes. Nós vamos orar para Deus libertar, porque muitos estão precisando de libertação. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Muniz. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.